Olá pessoal, esse tutorial é para você que precisa criar questionários aí no Microsoft Teams. Para isso nós vamos utilizar o Microsoft Forms, uma funcionalidade bem interessante que a gente tem disponível aqui dentro dessa plataforma. Vamos lá, eu vou criar aqui, eu criei uma equipe chamada Aula Teste, só para a gente fazer esses testes aí e não comprometer as atividades que a gente tem trabalhado com as turmas, ok? Vamos lá. Então, eu cliquei aqui em Aula Teste e vou direto para o link Tarefas. Observem lá. Lá no link Tarefas, nós temos algumas tarefas postadas e nós temos esse botãozinho Criar aqui, como vocês podem ver. Ó. Nesse botão Criar, a gente tem a opção de criar uma tarefa, de criar um questionário e procurar uma tarefa ou um questionário existente. É uma funcionalidade bem interessante essa daqui também, para o caso de você não precisar ficar, repetindo, né, criando várias vezes aquilo que você já tem criado. Então basta procurar aqui no existente. Não é o nosso caso agora, nós vamos escolher aqui a opção questionário. E ele vai levar a gente para esta abinha onde a gente tem a opção formulários. Aqui eu posso adicionar testes e criar meus formulários lá no Microsoft Forms. Ok? Eu tenho um formulário criado, mas nós vamos fazer o processo completo. Então aqui eu vou clicar no botão Novo Formulário e ele vai me levar para uma nova aba chamada Microsoft Forms. Nessa aba Microsoft Forms nós temos a opção de criar formulários, criar questionários e assim por diante, baseado aí de acordo com a nossa necessidade. Vamos usar aqui a opção criar um novo questionário. Esse questionário eu vou colocar aqui um título, vou chamar Quiz, UML Orientação, vou chamar de Quiz, só para ter um nome diferente aí. Quiz UML, Orientação a Objetos, e eu ainda vou tratar aqui a expressão conceitos. Ok. Aqui eu posso adicionar uma descrição. Beleza. Posso adicionar uma descrição. E nesse botãozinho adicionar novo, a gente já está falando de adicionar uma nova pergunta. Veja, eu tenho perguntas e respostas. Respostas. A gente vai conseguir observar depois quantas pessoas responderam, como é que foram as respostas para essa atividade. E eu posso inclusive lançar as pontuações lá no Teams futuramente. Então clico aqui no botão de perguntas, está lá o meu. Esse é o nome que vai aparecer para os alunos, ok? Cliquei no botãozinho adicionar novo e aqui o novo de pergunta, certo? Então quantas opções de pergunta a gente tem aqui, ó? A gente tem como criar uma questão aí de múltipla escolha. A gente pode criar uma questão onde o aluno vai escrever um texto como resposta, uma espécie de redação, enfim, uma resposta escrita, né, textual. Um elemento de classificação, onde ele vai poder indicar níveis e até mesmo outras opções aqui que a gente pode ver mais adiante. Então, clicando na opção, nesse opções, ou seja, múltipla escolha, a gente tem lá a pergunta e eu já previamente separei aqui eu preparei algumas questões aqui que a gente vai utilizar agora, como por exemplo, ó, conceito de polimorfismo. Selecionei e colei aqui a pergunta, tá? Que seria a pergunta. E aqui eu tenho as opções. Primeira opção, representação de um conjunto de objetos com características e comportamentos semelhantes. Dei um selecionar nessa opção e dei um Ctrl V aqui. Fui para a segunda opção, vou colar a segunda linha. Ctrl C, Ctrl V. Cliquei no botão adicionar opção. Escolhi a capacidade de organizar um único com a visibilidade, um único local com a visibilidade. E vou adicionar mais uma opção, que eu tenho uma quarta opção ali. Ctrl C, Ctrl V. E aí, a gente vai procurar aqui qual é a alternativa adequada, né, a alternativa correta para o conceito de polimorfismo, que seria essa segunda opção aqui, ó. Tá? Vamos então lá na segunda opção, vou marcar aqui como resposta correta. Ok? Ok. Vamos verificar se o aluno pode utilizar várias respostas.
né? Se eu tiver várias respostas, então ele pode marcar as várias respostas, mas no nosso caso não é uma resposta certa apenas. Essa era a ideia. Se tiver várias respostas, a gente pode adicionar uma outra opção aqui. E aqui eu digo que essa resposta é obrigatória. Ele não consegue avançar, né? Não consegue finalizar o questionário sem escolher uma dessas opções aqui. Tá? Aqui a gente poderia definir o número de pontos, eu vou optar por não utilizar, já que a gente trabalha por desenvolvimento de competência. Então a gente vai trabalhar nesse caso aqui apenas quantidades de acertos para utilizar este questionário de uma forma mais de verificação aí da compreensão desse conteúdo, né? De uma forma geral aqui dentro desse nosso contexto. Então eu escolhi aqui, ó, tem esses 3 pontinhos, eu tenho como ordenar opções aleatoriamente para aparecer para o aluno e assim outras opções aqui que a gente vê mais adiante. Eu vou escolher essa opção também, aí ele vai bagunçar aí as questões quando mostrar para os alunos. Clicando nesse botãozinho aqui novo, eu tenho lá como criar uma nova questão. Então, vou para a pergunta 2 lá. Conceito de encapsulamento. Ctrl C, Ctrl V. Vamos para a primeira resposta. Ctrl C, Ctrl V. Vamos para a segunda resposta. Ctrl C, Ctrl V. Vamos adicionar uma nova opção. Ctrl C, Ctrl V. Essa é a correta. Vamos adicionar uma outra opção, Ctrl C e Ctrl V. Beleza? Também é obrigatória, não tem várias respostas. Vou adicionar um novo, só mais uma aqui, né? Também de opção, o conceito de abstração. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C. Chato isso, mas é isso. Legal é se você já tiver aí todas as alternativas assim separadas, né? Vai ficar muito mais fácil, né? Muito mais prático para a hora que você for fazer o lançamento. Deve ter outra opção aí de inserção automática dessas questões, um pouco mais de pesquisa, a gente vai acabar identificando isso daí. Então eu separei aqui também que a última alternativa é a correta, né? E beleza, meu formulário está pronto. Vou clicar aqui, ó, para visualizar. Esta é a forma como os alunos vão visualizar o questionário. Aparece essa expressão indicando que trata-se de uma resposta obrigatória, tá? Aqui a gente tem a opção de visualizar no computador e como é que o aluno vai conseguir visualizar isso no celular. Olha que interessante, ó. Ele vai enxergar nessa visão aqui. Essa visão é que ele vai ter se ele for acessar no celular. Beleza, cliquei no botão voltar. Está feito, está pronto aqui. Eu posso simplesmente deixar essa tela aberta e voltar aqui para o nosso Microsoft Teams. Tá? E eu tenho aqui, vamos ver se ele carregou aqui em rascunho. Não, então vamos clicar aqui no botão criar um questionário. E veja que agora lá no meu Microsoft Forms, eu tenho o segundo formulário, que agora orientação a objetos, conceitos. Eu vou escolher essa opção, clicar no botão avançar, e ele vai associar esse formulário no meu, como uma tarefa, né, como uma tarefa de questionário no Microsoft Teams. Aqui eu posso colocar as instruções para os alunos, né? Posso colocar aqui as instruções do que ele tem que responder, como é que ele tem que responder aqui quais observações eu estou, quais conceitos eu estou avaliando, enfim. Poderia colocar aqui, pontos possíveis eu não defini nenhum. Está dentro dessa turma, né? Estou atribuindo para essa turma, mas olha que interessante, ó, eu poderia atribuir nesse momento para outra turma. Eu poderia atribuir esse questionário para aparecer para outra turma, certo? Aqui, uma coisa muito legal, eu posso escolher, por exemplo, se eu quero que esse formulário fique disponível para todos os alunos, ou se eu quero escolher um aluno específico ou um grupo de alunos específicos para poder encaminhar este questionário. Quando que isso aqui é legal? Eu fiz um questionário, alguns alunos foram muito bem e 2 alunos não ficaram muito bem, não foram muito bem nas respostas aí desse questionário. Eu refiz um questionário, criei um outro e tal, e aqui eu escolho apenas os alunos que eu quero que efetivamente façam
recebam esse questionário. Então, não vai para todo mundo, né? Eles não vão nem enxergar esse questionário, isso vai ser atribuído exclusivamente para esse aluno e a gente vai conseguir controlar isso aqui dentro do ambiente de tarefa do Microsoft Teams, ok? Então, aqui eu vou definir quando que isso aqui vai acontecer, vou dizer que vai acontecer no dia 2 e vou dizer que isso aqui tem que acontecer até às 14 horas. Beleza. Certo? Feito isso, é só clicar no botão atribuir e o aluno então vai passar a visualizar lá na sua guia de tarefas atribuídas, né? São aquelas que já estão definidas para ele em tarefas atribuídas, vai aparecer a opção diagrama de caso de uso. Nesse caso, ele vai tocar aqui para poder executar essa atividade, ok? Então, o Douglas já recebeu isso lá, mas ainda não abriu e não entregou, por isso que aparece dessa forma como a gente visualiza aqui. Já uma outra atividade que ele entregou, num outro exemplo que a gente fez aqui, o Douglas fez a atividade e entregou a atividade. Então, a atividade eu já acessei aqui como avaliado, apareceu como devolvida, tem um crédito, né, porque ele acertou apenas uma das 5 questões, aí a gente comenta isso para o aluno aqui, né, nessa opção de avaliar, né, quando ele entrega, aparece para a gente lá como entregue, e aqui vão aparecer as observações. Eu posso colocar comentários aqui a respeito da prova que ele acabou de fazer, né, do questionário que ele acabou de responder, e aqui, ao adicionar esse valor, eu apresento isso lá para ele como crédito extra, como vocês viram na tela anterior. Ok? Clicando aqui no botão fechar. Um detalhe legal é que depois que você faz toda essa avaliação aqui, a gente escolhe a opção lançar, né? Aparece aqui a expressão lançar, e essa informação então fica disponível para o aluno. É a partir daí que ele passa a visualizar as questões, né? Inclusive as questões que ele acertou. Um outro ponto aqui mostra inclusive o tempo que ele levou para executar essas questões, né? Ele fez leitura absurdamente dinâmica, né? Que ele conseguiu ler tudo em 8 segundos e responder. É uma forma também da gente avaliar o envolvimento do aluno dentro dessa atividade, se ele simplesmente clicou qualquer coisa lá, é uma forma de a gente acompanhar isso aqui também, está registrado para a gente aí. Ok? É isso, eu espero que tenha valido para vocês, até a próxima.